Bom dia, meus irmãos, graça e a paz. Amém. Bom dia. Esta manhã o pastor Cláudio não pôde estar conosco. Ele já havia, desde quando ele veio, que hoje é aniversário da mãe dele, não me engano, são 92 ou 93 anos. Então ele está acompanhando lá o aniversário da mãe, que parece que é no interior de São Paulo. Então daí ele me escalou para estar nessa manhã aqui. À noite nós teremos pastor Rodrigues, diretor aí da convenção, que vai estar junto conosco. Pode para nós lá, João. Nessa manhã eu gostaria de pensar com vocês quando a vida rouba o céu dos nossos olhos. E nossos dias nos ensinam muitas vezes a vivermos só para essa terra e esquecermos do nosso lar, E a grande verdade que eu quero que nós entendamos hoje é a seguinte: é que quando a vida nos rouba o céu dos nossos olhos, Deus vai nos devolver pela eternidade da sua palavra. Sabe por quê? Porque se a gente for profundamente honesto, nós vamos ver que os nossos dias são dias que não favorecem pensamentos eternos, São dias que nos treinam para o imediato. Nós vivemos para a geração do agora, da resposta instantânea, do prazer rápido, da solução urgente. Nós vivemos dias em que muitas coisas disputam a nossa atenção. É o trabalho, rede social, estudo, preocupação. Olha bem, veja se não é assim. A gente acorda e antes de falar com Deus, com quem que a gente fala? Celular. O dia já começa acelerado muitas vezes. Muitas vezes você já olha, tem um monte de notificação, um monte de mensagem, um monte de cobrança, um monte de notícia, um monte de pressão. E aí, sem perceber, a nossa vida ela vai ficando sobrecarregada. Talvez nós tenhamos pessoas que estão assim hoje, cansados, emocionalmente drenados, preocupados com o que talvez você esteja aqui, mas está preocupado com o que tem que resolver amanhã. Talvez pode estar com medo do que vai acontecer amanhã, depois da manhã, mês que vem. E aí parece que a vida ela vai se resumir só em pagar contas, resolver problemas, sustentar responsabilidades. Muitas vezes lutar contra pensamentos que ninguém sabe, só você tem. E pouco a pouco a vida vai nos ensinando a viver como tudo terminasse só nesse mundo. Como se tudo terminasse aqui. A gente fala de céu, mas vive só para a terra, só para a semana. Muitas vezes a gente canta sobre a eternidade, mas o nosso coração ele está muito mais aprisionado às urgências da terra. E isso, dia após dia, vai acontecendo algo dentro de nós. E aí o desejo pela eternidade, o desejo pela volta de Jesus, o desejo pelo céu vai se enfraquecendo. E muitas vezes não é porque nós deixamos de crer, não. Mas é porque a gente está cansado. Às vezes cansado demais para levantar os nossos olhos para o céu. E aí a terra vai começando a ocupar todo o nosso campo de visão. A palavra vai nos ensinar que quando isso acontece, quando os prazeres desse mundo, dessa terra, ocupam todo o nosso ser, o nosso coração começa a adoecer. E aí você começa a sentir frustração constante, sensação de que nada que você faz, ou tudo que você tem, nada é suficiente. Você começa a ter medo de perder o que você conquistou. Você começa a ter ansiedade por não conseguir controlar a sua vida, controlar o futuro. Você começa a sentir culpa. E muitas vezes nessa culpa, no momento de silêncio,
surge uma pergunta: a vida é só isso? É só isso que se resume a vida? Aí, se há momentos assim na sua vida em que você pensa assim, saiba que isso daí não é rebeldia, não. Isso daí é evidência de que falta algo maior na sua vida. Porque nós fomos criados para algo maior. E aí tem que surgir uma pergunta. Tem que haver uma pergunta dentro de nós. Para que eu fui criado? Falando isso, você pode dizer assim: tá, mas o que isso tem a ver com o texto que você vai falar de Apocalipse 21? É que nas devidas proporções, é exatamente esse cenário que João está vivendo ali em Apocalipse. João está escrevendo aqui num momento que não é fácil para a igreja. Nesse momento está tendo cristãos perseguidos, pressionados pelos sistemas, perdendo muito bens, perdendo a liberdade e perdendo até a vida por causa de Cristo. Como nós já estudamos aqui, já vimos que Apocalipse ele não foi escrito para satisfazer uma curiosidade sobre o futuro. Apocalipse ele é escrito justamente para esse momento, sustentar crentes em meio ao sofrimento. Esse texto aqui não foi feito para quem está confortável, mas é para quem está cansado realmente. Talvez você esteja assim hoje, cansado, porque João não está confortável. Ele não está vivendo um grande avivamento nacional. Ele não está celebrando prosperidade. Aqui ele está exilado, velho, isolado e perseguido. E aí, quando tudo parece perdido, quando tudo está parecendo pesado demais, Deus abre o céu diante dele. Amém. É como que alguém que depois daquele dia exaustivo, cansativo, ele olha para o céu, ele olha para o horizonte e contempla. Porque durante o dia foi tudo pesado, tudo urgente, tudo sufocante. Mas quando você olha para o céu e deslumbra, você vê que a vida tem sentido, que tem algo maior para você. E é isso, Apocalipse. Deus levantando o nosso rosto e nos fazendo olhar para o céu novamente. É isso que a gente vai ver no versículo 21 de Apocalipse. Pode mudar, José? Porque o texto vai dizer o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Louvado seja a sua palavra, Pai. Que os nossos corações estejam abertos para a realidade do céu, para a realidade da vida, para a realidade do seu querer em nossa vida. É o que eu te peço, que eu te rogo em nome de Cristo Jesus. Amém. O que nós vemos aqui é que João não está apenas descrevendo um lugar bonito. Ele está revelando o desfecho da nossa história, da nossa redenção. Interessante é que Apocalipse 21 ele não começa com rua de ouro. Ele começa falando das coisas que nos machucam.
Antes de falar em glória de Deus, ele começa a falar de lágrima. Antes de falar sobre novidades, Apocalipse começa a mostrar o que passou, nos ensinando que céu não é fuga de realidade. Céu é a resposta definitiva de Deus para a realidade quebrada que a gente vive. Mas não apenas isso. O texto também mostra que o céu não é apenas sobre o fim da dor do homem. O céu é sobre a manifestação plena da glória de Deus. Porque tudo converge para Ele, tudo aponta para Ele, tudo encontra sentido nele. O céu é o lugar onde Deus será plenamente visto, plenamente conhecido, plenamente glorificado. É isso que é o céu. E é interessante, perceba a ordem do texto. Ele começa tratando daquilo que mais pesa sobre o coração humano, que é a dor. A dor que pesa sobre o ser humano é grande. Por isso que o céu é a resposta definitiva para essa dor que não se esgota. O texto começa dizendo: Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Gente, isso daqui não é apenas poesia, é íntimo, é pessoal, é Deus mostrando toda a sua intimidade. Porque o texto não diz, aliás, que as lágrimas simplesmente cessarão. Diz que Deus as enxugará. É Deus que as enxugará. E isso tem que revelar para nós proximidade, comunhão. O Deus soberano, o Deus do universo, Ele inclina o seu rosto marcado pelo sofrimento do seu povo. Parou para pensar nisso? E aí ele continua: não terá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Olha aqui, essa progressão é linda. Morte é aquilo que nos separou de Deus. Morte é a raiz de tudo. A raiz da separação. Pranto, aquela emoção tremenda que a gente sente. Clamor, aquele grito desesperado de quem sofre. Dor, aquela coisa constante que a gente vive. E Deus está mostrando que aqui é a reversão total que a queda do homem nos provocou. E não haverá mais isso. Agora, para a gente pensar nisso, cabe uma pergunta que tem que nos abalar. Como pecadores podem herdar esse lugar sem dor? Como que eu posso herdar esse lugar sem dor? E aí, a gente vai ver, vai mudar, João, porque houve um momento em que Cristo sofreu esse abandono. Está chegando a Páscoa, né? Aí a gente precisa refletir um pouco. E a gente precisa entender que na cruz Jesus não teve lágrimas enxugadas. Jesus clama e o céu fica em silêncio. Jesus carregou o juízo que estava sobre nós. Para mudar, João. Isaías 53 diz isso. Declara que Jesus tomou sobre si as nossas dores. A cruz, ela não foi um acidente histórico. A cruz, ela foi substituição, foi justiça satisfeita, foi amor da sua forma mais violenta e mais gloriosa de todos os tempos. A gente tem que entender que o céu não foi barato. Cada lágrima que vai ser enxugada lá custou uma gota de sangue de Cristo. Aleluia. Cada dor que vai deixar de existir lá, primeiro passou por Cristo na cruz. E talvez você esteja assim hoje, carregando ansiedade, culpa, medo, cansaço. Talvez você sorri para todos, mas por dentro está lutando para não desmoronar.
Talvez você já orou pedindo força e ainda assim se sente fraco. Tenta confiar, mas só vem incerteza. Talvez você diz que está tudo bem quando não está. E diante de tantas coisas que nos acontecem, talvez você chega no momento e fala: será que Deus realmente vê? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Aí Apocalipse 21 responde e diz que Ele vê. E Ele não apenas vê, Ele promete um fim para a sua dor. Ele promete um fim para a sua dor. Diz amém aí, gente, pelo amor de Deus. Romanos 8 vai dizer o seguinte: que as aflições do tempo presente não se comparam com agora que será. Será que a gente pode ler isso aqui juntos, para ver se a gente grava isso? Romanos 8, 18 diz: considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém. Eu sei que talvez você possa me dizer: saber isso não vai diminuir a minha dor. Mas eu te digo uma coisa: eu coloco um prazo nela. Coloca um prazo na sua dor. E a sua dor, saiba que ela tem prazo. E aí, se você sabe disso, a sua esperança em Cristo tem fundamento. Agora, interessante desse texto é que o texto mostra que o céu não é apenas o fim do sofrimento. Porque se fosse só isso, ia estar incompleto. Mostra que o céu é infinitamente maior. Por quê? Porque quando a vida nos rouba o céu dos olhos, Deus devolve a eternidade através da revelação da sua presença no céu. Pode mudar para nós? Porque o céu é a presença de Deus sem barreira. Porque lá ele diz que o tabernáculo de Deus com o homem. E aqui está o centro desse texto, porque o céu não é apenas a ausência de dor, o céu é a presença de Deus. Se você lembra do Antigo Testamento, lá o tabernáculo ele representava proximidade. Só que ainda tinha distância, porque havia sacrifício constante, havia um véu que separava, havia um medo de Deus. Agora aqui não, agora a promessa é: Deus habitará entre eles. Isso só é possível, meus irmãos, porque o véu foi rasgado. Hebreus 10, 19 vai dizer que nós temos ousadia para entrar no Santos dos Santos, por causa do sangue derramado na cruz, por causa do sangue de Jesus. Por isso que nós podemos falar com Ele direto, estar direto na sua presença. Porque sem cruz não há acesso, sem sangue não há comunhão, sem arrependimento não há esperança. O céu é a consumação do que começou com Cristo na cruz. Vamos ser sinceros, gente. Quantas vezes a gente se sente espiritualmente distante? Quantas vezes parece que as nossas orações, você ora e parece que aquilo não passou do teto? Quantas vezes você veio à igreja e saiu vazio do mesmo jeito? Quantas vezes a gente sente culpa que nos impede de nos aproximar de Deus? E aqui Apocalipse 21 diz que o céu é o fim de tudo isso. Pode mudar para nós, irmão? Coríntios 13:12 diz: agora vemos como espelho, mas nós vamos ver Deus face a face. Se você não sabe, até hoje não sabe,
Saiba que, embora todo o sofrimento que tem nessa terra, nós fomos criados para viver essa comunhão com Deus. E o vazio que a gente tenta preencher com trabalho, com estudo, com entretenimento ou com reconhecimento é simplesmente a ausência da eternidade. É a ausência da presença plena de Deus em nossa vida. E aqui está o ponto central. Pode mudar para nós? Porque o maior presente do céu não é o que Deus nos dá, é o próprio Deus. Aleluia. Não são as ruas de ouro. Não é apenas a ausência do sofrimento. É Deus sendo tudo em todos, pleno. E só Cristo que pode nos proporcionar isso. Só Cristo. Então, se o céu encerra essa dor, se o céu restaura a comunhão com Deus, o texto vai nos ensinar que ele também transforma completamente a nossa condição. Porque o céu é a recriação total da nossa história. Deus lá diz: eis que faço todas as coisas. Gente, aqui não é ajuste. Aqui não é melhoria. Aqui não é aquela gambiarra que a gente é acostumado a fazer, aquele chute. Não. É nova criação. Como Deus disse lá no princípio, haja luz. Aqui Ele está declarando restauração final, restauração total. Só que essa restauração, nova criação, para você passar por isso, ela não ignora o pecado. Ela só é possível porque o pecado ele foi julgado na cruz. Pode mudar? 1 Coríntios 15:53 vai dizer que o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Vai deixar de ser corrupto. Porque a nossa pátria não está aqui, nossa pátria está no céu. Meus irmãos, aqui nessa terra tudo se desgasta. O corpo se desgasta e envelhece. As emoções oscilam. Os relacionamentos falham. As promessas humanas quebram. Mas esse texto nos garante que no céu não haverá deteriorização. Não haverá insegurança, não haverá medo de se perder. Não haverá insegurança. Ô meu irmão, você sabe o que isso significa? Que você não vai chegar no céu com traumas. Que você não vai chegar no céu com ansiedade. Que você não vai chegar no céu com medo de rejeição. Que você não vai precisar chegar no céu tentando provar o seu valor. Mas esse texto garante que você chegará glorificado. Aleluia, glória a Cristo. Mas somente porque Cristo foi ferido, não por você. Essa promessa esteológica, ela está ligada à volta de Cristo. Vai mudar para nós? Tito diz, Paulo diz que aguardamos essa esperança. Aguardamos essa bendita esperança. O próprio Jesus em Apocalipse vai dizer que cedo vem. Ou seja, isso aqui não é uma promessa distante, não é uma promessa humana. É a realidade que cada um se aproxima a cada dia, a cada momento. E isso tem que mudar a forma que nós vivemos hoje. Pode mudar? Porque quem tem os olhos nos céus, ele não se vive desesperado com as mazelas da terra. Ele não vive desesperado com o que ganhar, com o ter, com o que comer.
Quem entende a eternidade, ele não negocia a sua alma com coisas passageiras. Amém? Amém. Então, após a gente poder ver isso, entender isso, que Apocalipse 21 nos ensina, lógico que é curto, mas é uma reflexão. Uma verdade precisa ficar gravada no nosso coração. Que o céu ele não é um sonho distante. O céu é uma promessa garantida. O céu não é uma ideia bonita. É o destino daqueles que pertencem a Cristo. E tudo que João viu, o fim da dor, a presença de Deus, a restauração completa, não começa no céu, começou na cruz. E é transmitida para todos nós hoje. Porque antes de existir um lugar sem lágrimas, houve um lugar onde o Filho de Deus chorou. Antes de existir um povo consolado, houve um Salvador que foi abandonado. Antes de Deus enxugar nossas lágrimas, Cristo derramou o seu sangue por cada um de nós. Então a gente tem que entender que o céu que nós precisamos desejar foi comprado no Calvário. E a eternidade que nós esperamos, ela é garantida sim na cruz. E quando eu entendo isso, muda tudo. Muda a forma como você sofre, muda a forma como você vive, muda a forma como você enfrenta a vida. Porque quem entende o fim da história, ele não vai se perder no meio do caminho. Amém? Então que o Senhor abençoe a sua palavra. E pensando nisso, eu gostaria de, no que tudo foi dito até aqui, eu gostaria de falar diretamente ao seu coração. Porque não adianta você vir aqui, ouvir sobre o céu, sair daqui do mesmo jeito, e se você não passar pela cruz de Cristo. Não adianta você desejar a eternidade se você ainda continua preso aos prazeres dessa terra. Hoje aqui, através desse texto, Deus não está apenas mostrando o céu. Ele nos chama a um lugar. Ele nos chama ao pé da cruz. Ele nos chama a um relacionamento com Ele. Eu pedi para que os irmãos cantassem aqui o hino do cantor cristão ao pé da cruz. E eu quero convidar você a fazer algo que é real. Algo que seja sincero diante de Deus e profundo. Que ao você cantar esse hino, que você quer viver os olhos da eternidade, que você se renda verdadeiramente a Cristo. Eu não estou falando de conversão, eu estou falando de rendição. Não cante apenas com lábios. Faça de si agora a sua entrega. Se há algum problema, se há pecado, confesse. Se há distância de Deus, agora volte. Se há peso na sua alma por qualquer coisa que seja, deposite o pé da cruz. Porque quando a gente faz isso, a nossa vida muda. E aí o céu sim volta a ocupar espaço no nosso coração. Então, diante desse louvor, coloque sua vida onde tudo começa. Quero convidar você a ficar em pé, no vale, enquanto ouve, faça essa oração. E daí em seguida eu vou adorando.
ainda em pé, Senhor Jesus, nós nos colocamos agora diante da sua luz, não com argumentos, não com justificativas, mas com o coração exposto, porque sabemos que o céu que desejamos só é possível por causa do que o Senhor fez ali. Olha para nós. Alguns aqui estão cansados, outros estão feridos, outros estão presos em pecados que ninguém conhece. E nós confessamos. Muitas vezes ficamos presos com os olhos na terra, distraídos, sobrecarregados, distantes de Ti. Mas hoje, Senhor, o Senhor nos lembrou da eternidade. Agora nós não queremos só ouvir, nós queremos viver de verdade. Por isso quebra nosso orgulho, derruba nossas resistências, arranca de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Lava-nos pelo Teu sangue. Leva-nos de volta à cruz. Lugar de arrependimento, lugar de graça, lugar de recomeço. Se alguém que é distante, Senhor, traz de volta. Se alguém está vivendo uma fé superficial, aprofunda hoje, Senhor. Se alguém que ainda não Te conhece, não Te pertence, salva, Senhor. Salva nessa hora. Que o Teu perdão nos alcance e alcance todos os corações agora. Que o Teu Espírito nos convença, nos transforme e nos restaure. Não nos deixe sair daqui da mesma forma, Senhor. Que o cansaço encontre descanso. Que o ferido seja curado, Senhor. Que o frio volte a queimar por Ti. E que hoje seja um dia de decisão. Seja um dia de redução. Seja um dia de recomeço. Senhor, devolve, Senhor, os nossos olhos. Mas começa completando o nosso coração. Que a cruz, Senhor, não seja só uma mensagem, mas uma experiência viva em nós. Que cada um possa se render a Ti, totalmente, sem reserva, sem voltar atrás. Porque somente o Teu sangue salva, somente a Tua graça nos sustenta, e só a Tua presença nos leva a Deus. Em nome de Cristo Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.